bem com vocês? Eu sou a professora Susan, da disciplina de Língua Portuguesa. E o nosso tema de hoje é conto e palavras que substituem outras palavras. Bom, o que é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando eu falo sobre conto? Quando eu falo assim, gênero textual, conto. O que vem na sua mente? Eu tenho certeza que você falou aí fadas, princesas, príncipes, castelos. Quando a gente fala em conto, já vem aquela coisa de conto de fadas na nossa mente, não é mesmo? Vamos observar a capa do livro didático, a abertura do capítulo, do livro didático de Língua Portuguesa, volume 4, capítulo 12. Dê uma olhadinha aí na biblioteca onde as crianças estão. Contos de fada, contos de assombração, contos da carochinha, contos africanos, contos indígenas. Você observou que lá na biblioteca onde as crianças estão, lá na abertura do capítulo, tem contos de assombração, contos da carochinha, contos de fada. Então, o conto, ele é um gênero textual. E ele vai se caracterizar por um texto de narrativa curto, ou seja, é uma narração curta. E ele tem alguns elementos que a gente vai conhecer. Bom, você pensando aí nos contos que você conhece, como Branca de Neve, Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho, que são alguns exemplos de contos de fadas, assim, muito conhecidos. O que você consegue lembrar de elementos dos contos? O que tem que ter num conto? Você sabe me dizer? Isso mesmo! Precisamos ter no conto personagens. Os personagens podem ser animais, humanos, plantas, porque o conto ele é um gênero de ficção, ou seja, quer dizer que não são fatos reais, é uma história imaginada pelo autor. Então, no conto, nós vamos ter as personagens. O que mais que tem em um conto? Muito bem, tem um narrador. Então, o narrador é aquele que vai contar o conto. Ele está falando, né, narrando, dizendo aonde está acontecendo o conto, falando sobre as personagens. E daí dentro do conto a gente tem também as falas entre os personagens, a conversa entre os personagens. No elemento narrador, nós vamos ter um detalhe, que são os tipos de narrador. Então, a gente vai ter narrador personagem, que é aquele narrador que participa da história. Ele está contando a sua história, então ele está contando em primeira pessoa, ou seja, ele está contando algo sobre ele. Ele participa da história, das ações, ele conta diálogos, ele conta o lugar, ele descreve o cenário. Temos também o narrador observador. Esse narrador observador, ele vai contar uma história sobre outros personagens. Então, ele não faz parte da história. Ele está apenas narrando a história em terceira pessoa. E temos o narrador onisciente. Esse narrador, ele conta a história em terceira pessoa, ou seja, ele está vendo de fora a história. Mas, às vezes, ele entra na história também, ele participa em primeira pessoa. Então, é como se fosse uma mistura dos dois primeiros tipos de narrador. Então, no conto, vamos ter personagens, narrador e o que mais? Vamos ter também o espaço, que nada mais é o cenário, o lugar onde acontece esse conto, onde acontece essa história. Teremos também o enredo, que é a sequência de ações que os personagens vão executando. Teremos também um conflito. O conflito é a situação-problema que vai ser vivenciada por esses personagens e a maneira como que eles vão resolver esse conflito. O conflito costuma ser único. O conto de fadas tem por objetivo
entreter o leitor, divertir o leitor ou até mesmo passar uma mensagem de reflexão, fazer o leitor pensar sobre algum assunto através do conto. Vamos encontrar o gênero conto em livros, sites da internet e também nas contações de histórias. Hora de praticar. Vamos conhecer um conto que tem lá no seu livro didático, na página 40 e 41. Depois, faremos algumas atividades relacionadas a este conto. Preste atenção na leitura e deixe a sua imaginação te levar, junto com o conto O Baú Secreto da Vovó. Quando eu era menina e sentia medo, no lugar de chorar, ficava com raiva. Na noite em que descobri o baú de minha avó, eu estava em Santos. Bocejava muito. Apavorada, comecei a gritar que odiava o mar. Foi quando minha avó me chamou e disse: Minha neta, você sabia que eu tenho um baú cheio de segredos? Como assim? Onde? Lá no fundo da garagem. Pronto, nada como a curiosidade para espantar o medo. Na garagem, vovó abriu e retirou de dentro dele uma espécie de régua. Você sabe o que é isso? Uma régua esquisita, respondi. Não, isso é uma palmatória. Quem errasse na escola levava uma batida na mão. Não acredito! E por que a senhora guardou esse treco horrível? Para lembrar que a gente precisa ser mais forte que as injustiças. Olhe, meu dedal preferido. Foi com ele que eu costurei esta roupa. E ela me mostrou um vestidinho com uma espécie de short por baixo. Você jogava tênis, vovó? Não, isso é um maiô. Você nadava de vestido? Sim, e era considerada atrevida. Mas foi assim que conquistei seu avô. Nadando de roupa? Eu vinha de uma família pobre. Seu avô, não. Ele lia, gostava de dançar. E de nadar também? Sim, e por isso fiz este maiozinho. Corri até a praia de chapéu. Seu avô estava tomando sol. Fingi que tinha perdido o chapéu no mar. Ele, como era um cavalheiro, veio me ajudar. O chapéu foi parar no fundo. Então, apostamos uma corrida para ver quem o apanhava. Ele gostou da minha ousadia. Foi assim que vocês começaram a namorar? E logo me casei. Guardei o dedal para lembrar que a gente precisa tecer a felicidade. E o maiô, porque um pouco de coragem não faz mal a ninguém. Olha esta caixinha de música. Seu avô me deu quando você nasceu. Não é linda? Vovó mostrou para mim outros objetos e assim fui descobrindo que se não fosse o mar que eu temia, não haveria o encontro dos meus avós e que viver é saber perder o medo de tudo o que a gente nunca espera e nunca vai conseguir controlar. Agora vamos resolver algumas questões sobre este conto. Tenho certeza que você vai acertar tudo. Letra A. Do que a menina tinha medo? Muito bem, ela tinha medo do mar. Letra B. Qual era a reação da menina quando sentia medo?
Muito bem, ela ficava com raiva. Letra C. Em que momento a vovó chamou a neta para ver o baú? Quando a neta começou a gritar que odiava o mar. Neste conto também temos várias palavras diferentes. Isso mesmo. No português, a gente consegue substituir algumas palavras sem ter prejuízo na frase, ou seja, sem mudar o sentido da frase, a gente consegue substituir por outra palavra que tem um significado muito parecido. Os sinônimos, não é mesmo? Tem aqui que são as palavras que têm significados semelhantes. Bom, primeira pergunta: você sabe o que significa a palavra ousadia ou a palavra atrevida? Bom, ousadia pode ser o mesmo que coragem e atrevida pode ser o mesmo que intrometida, curiosa. Que tal um desafio? Eu vou colocar aí para você algumas frases que estão lá no nosso conto e você vai tentar substituir as palavras em destaque por outra palavra sem mudar o sentido da frase. Vamos ver como vai ficar? No trecho, o chapéu foi parar no fundo, então apostamos uma corrida para ver quem o apanhava. A palavra em destaque poderia ser substituída por qual outra palavra sem prejuízo no sentido? Isso mesmo! A palavra apanhava, que é a palavra que está em destaque, está no sentido de pegar. Então, podemos substituir pela palavra pegava. O chapéu foi parar no fundo do mar, então apostamos uma corrida para ver quem o pegava. Muito bem, agora é com você. Para continuar aprimorando seus conhecimentos, eu vou deixar aqui no link na descrição desse vídeo as atividades da página 43 e 44 para você resolver e vir conferir no vídeo de correção. Eu tenho certeza que você vai arrasar. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Beijinhos!